Olá, Igreja Digital, que alegria estar aqui com você nesse tempo de compartilhamento. Muito precioso poder estar aqui com o pastor Maurício, com a Rebeca, com a Luciana e com mais pessoas aqui, né, Maurício? É isso aí, bom, boa noite para você que chegou depois do começo do culto, para quem estava aqui nos 15 minutos iniciais e já interagiu com a gente, boa noite de novo para vocês. Hoje eu fiz um pedido especial, pastor Marco, porque normalmente vocês que cultuam com a gente pela Igreja Digital, vocês veem aqui os pastores e seminaristas que batem esse papo depois do culto por 15 minutos e também os moderadores, as moderadoras que estão aqui sempre com vocês. Mas hoje eu quis convidar essa turma aqui, ó. Vocês estão vendo essas moças aqui? Por acaso tem só moças aqui hoje, né? Às vezes tem homens também. Mas aqui, esse pessoal que está de preto são as pessoas da produção, são as irmãs e os irmãos da produção que fazem tudo acontecer aqui pelos bastidores. E as irmãs que estão aqui de amarelo com seu coletinho são as intercessoras que durante todo o culto oram por vocês. Então, eu fiz questão de pedir para elas estarem aqui hoje, para que vocês entendam quanta gente está aqui trabalhando de forma, obviamente, voluntária. São servas aqui na nossa igreja, a gente não chama de voluntárias, né? São servas, são servos que todos os cultos estão aqui, por trás das câmeras, para fazer a Igreja Digital acontecer. Então eu quero agradecer aqui diante de vocês, peço a vocês que vocês orem por elas. E por eles, né? Que hoje, por acaso, só tem meninas, né? Mas também, vem cá você também, ó. Chegou mais uma da produção aqui, do audiovisual, ó. Tá vendo aqui? Desculpa eu pegar aqui, ó. A AV Staff, quer dizer, a equipe do audiovisual, essa turma que está aqui, sempre atuando por trás das câmeras, nos bastidores, sem visibilidade, somente por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, para que você, daí de onde você estiver, de todos os lugares do planeta, possa receber e participar do culto ao Senhor Jesus. Então eu quero agradecer aqui, orem por favor por elas, orem por eles que não estão aqui hoje também, mas tem servos homens aqui atuando, e orem pelas nossas intercessoras, que quando você está lá no chat e você vê escrito Igreja do Recreio Digital com aquela letrinha azul, são elas aqui, ó, que estão de coletinho amarelo, e elas passam o culto inteiro orando por vocês. Vocês estão com a listinha aí que vocês fizeram? Corre lá e pega na mesa. Olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês que geralmente vocês não veem. Elas ficam aqui orando por vocês e elas anotam todos os pedidos de oração que vocês fazem. Ó, vou pedir aqui, dá aqui na minha mão, por favor. Vocês estão vendo aqui, ó, não sei se dá para ver na câmera, ó. Isso aqui é a lista de todos os pedidos de oração que foram compartilhados aqui durante este culto da noite pelo chat. Elas anotam todos, vão ser encaminhados para o nosso Ministério de Intercessão e durante a semana vocês vão receber orações diárias pelos pedidos de vocês. Vou deixar aqui de volta para não perder. E olha, isso aqui é igreja. Isso aqui é gente que não recebe salário, que não está aqui trabalhando com carteira assinada, está aqui por amor, para que vocês, junto com a gente, possam cultuar a Jesus. Então, gente, muito obrigado pelo serviço de vocês, que Deus abençoe a vida de todas, da produção e da intercessão, tá bom? Podem ir agora, estavam aqui meio envergonhadas, já podem sair. E agora a gente vai passar para aquele momento, né, que a gente sempre tem. Eu quebrei um pouquinho o protocolo para vocês conhecerem um pouquinho melhor. E agora a gente vai passar para o momento da interação aqui, né? Vou passar para a Rebeca. Boa noite, Rebeca. Boa noite, pastor Maurício. Boa noite, Luciana. Tá, bota o microfone aquela. Luciana é muito envergonhada. Deixa ela falar boa noite. Vai lá. Boa noite. Pronto, a Luciana falou também. Boa noite, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Mais um domingo. Vamos para as perguntas, né? Olha, a primeira pergunta é a seguinte. Nós que somos cristãos, a gente sabe que Jesus é o único que preenche o vazio da alma. Mas a gente ainda está aqui naquela luta, né? Da carne com o espírito. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme de realmente entender isso, de viver de acordo com essa verdade. E a pergunta é, como a gente consegue mudar isso? Como a gente consegue compreender verdadeiramente e agir de acordo com essa verdade, de que Jesus é o único que pode preencher o vazio da nossa alma. Eu começo? Por favor. Olha, nós precisamos ter alguns passos intencionais na nossa fé. Quando eu decido me entregar para Jesus e quando eu decido confiar em Jesus,
eu preciso também estar buscando aonde Deus direcionou que ele seja buscado. Na sua palavra, em oração, me dedicando muitas vezes em jejum, vivendo a verdade do Evangelho. Muitas pessoas pensam muitas vezes assim, não, aceitei Jesus, pronto, né? Passei pelo batismo, está tudo acabado. Não, nós estamos numa jornada, a gente está caminhando, vamos enfrentar desafios. E o que Jesus disse na sua oração foi que o pedido dele não era que nós fôssemos tirados do mundo, mas que nós fôssemos livrados do mal. Então, meu irmão, há a parte de Deus e dependemos totalmente da graça de Deus, mas a nossa parte, né, pastor Maurício? Aquilo que nós precisamos intencionalmente buscar e nos posicionar. Então, se posicione, né? Não vai ser fácil, e Jesus disse que não ia ser fácil, mas se posicione. E eu acho que talvez uma das principais atitudes que nós podemos ter é justamente a da rendição, né? É você se render a Deus e você se reconhecer impotente diante das coisas da vida, sabendo reconhecer que nós temos um Deus que é todo-poderoso e que pode fazer todas as coisas. Eu me lembro sempre da passagem do povo de Israel entrando na Terra Prometida depois de ficar 40 anos rodando pelo deserto, né? Então eles chegam ali na beira do Rio Jordão, Moisés ele morre, Josué assume a liderança, e aí qual é a ordem que Deus dá para eles? Olha, os levitas, os sacerdotes vão pegar a Arca da Aliança, vão botar nos ombros e vão seguir até o Rio Jordão. E bota o pé no Jordão. E lá vão eles, né? Eu fico imaginando aquele rio passando na frente, eles indo com a Arca da Aliança. Meu Deus do céu, será que vai molhar a arca? Como é que vai ser? Mas na hora que eles pisam no Jordão, Deus abre as águas. Então, isso significa o quê? Nós fazemos a nossa parte. Eu não tenho capacidade, pastor Marcos, você não tem capacidade de abrir o rio. Agora, a gente faz a nossa parte, que é botar o pé na água. O resto é com Deus. Então, é saber o que cabe a nós e aquilo que nós não temos capacidade de fazer e devemos nos render a Deus, sabendo que há coisas que só Ele pode fazer. Amém. Amém. A segunda pergunta, ela é endereçada a um público específico. Meu público, jovens, né? A gente passa por uma fase muito difícil, né, de tomar decisões muito importantes, geralmente carreira, relacionamento, essas coisas assim, e é muito difícil lidar com isso, né? Às vezes a gente luta muito para não ser consumido pela ansiedade, né, pela preocupação, se a gente vai conseguir, se não vai, quando é que será que vai acontecer? Parece que não vai acontecer nunca. E o que eu quero perguntar é, na verdade, pedir um conselho de vocês pra gente. Acho que isso é natural da humanidade, né? Depois que a gente deixa de ser jovem, isso não muda muito não, Rebeca. A gente continua vivendo esse desafio. Mas isso que o pastor Maurício colocou é muito importante. Porque em tudo que nós formos fazer, a nossa confiança ela precisa estar em Deus. Não quer dizer também que tudo que eu fizer vai dar certo, vai ser exatamente como eu planejei, pelo contrário. Pode ser que algumas vezes seja completamente o contrário do que eu pensei. E eu posso até pensar que eu perdi o controle ou que eu errei o caminho, mas Deus nunca perde o controle. Eu gosto muito no Salmo quando o salmista diz, eleva os meus olhos de onde me virá o socorro. Por muito tempo eu pensava que isso era uma interrogação, mas é uma afirmação. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Então, quando a gente vive essa vida com Deus, a gente vive nessa busca pelo que Deus está nos direcionando e entendendo passo a passo o que Deus quer fazer em nós, porque em tudo que acontece, Deus também está trabalhando em nós, Deus também está trabalhando na nossa vida. Eu tenho 2 filhos jovens que estão vivendo justamente essas definições, né? Faculdade, trabalho e como é que vai ser o futuro. E eu sempre falo para eles, calma, um dia de cada vez. Eu acho que por isso que Deus já deixou registrado na sua palavra, basta cada dia o seu próprio mal. Então, meu irmão, não seja ansioso, viva um dia de cada vez, dependa da graça do Senhor,
um dia de cada vez, e Ele vai te conduzir. Isso aí, muito bem respondido. Amém. A terceira pergunta é... O pastor Miquel estava falando bastante sobre a gente ser grato, né? Sobre reconhecer a graça que o Senhor derramou e ainda derrama, né? Sobre a gente. E ao invés de a gente focar nas coisas terrenas, nas coisas que a gente ainda não tem. E a pergunta é, como a gente pode cultivar melhor essa gratidão, a ponto de mudar a forma como a gente vive? Você precisa reconhecer o Senhor em todos os detalhes. Achei muito bom isso que o pastor Maurício fez aqui, de mostrar a todas essas pessoas que estão nos bastidores, que estão no staff. Porque o pastor Miquel falou que muitas vezes nós somos abençoados por Deus e nem nos damos conta disso. Você hoje tem a oportunidade de estar conectado através da internet, né? Pastor Maurício tem desenvolvido a nossa igreja digital e a gente tem buscado essa conexão cada vez melhor com você. E Deus tem te abençoado através disso, tocando no coração de tantas pessoas que se disponibilizam a investir o seu tempo, a usar do que elas têm de conhecimento profissional, porque nós temos pessoas aqui manuseando equipamentos complexos e que precisa de um conhecimento profissional. E essas pessoas estão fazendo isso, conduzidas por Deus, para que pessoas que estão aí do outro lado sejam abençoadas. Então nós precisamos reconhecer o Senhor nisso. Nós acordamos todos os dias e respiramos naturalmente. E muitas vezes nós nos esquecemos que é o Senhor que nos dá esse fôlego da vida. Ó, a próxima pergunta você faz primeiro para mim, porque ele já responde tudo. Não tem mais o que acrescentar. Tá dito. Agora as perguntas acabaram, infelizmente, mas na próxima eu vou endereçar o senhor primeiro, tá bom? Então, gente, eu quero me despedir de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês com a gente de manhã, agora pela noite. Na semana que vem tem mais e eu vou deixar os pastores se despedirem de vocês também. Uma boa semana. Meu irmão, foi uma alegria poder compartilhar com você aqui mais um domingo. Nós adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor juntos. Nós temos vibrado com todos os testemunhos que a gente tem recebido da nossa igreja digital, em saber que o Senhor tem te alcançado, seja nas células, seja na escola bíblica, seja nos grupos de passos, seja aqui nos cultos ou nos eventos especiais que têm acontecido. Como é bom você poder estar participando e ser igreja conosco. Então, que o Senhor possa te abençoar e que essa semana seja uma semana que você possa exercer essa gratidão, essa confiança e essa dependência do Senhor. Eu queria lembrar para vocês, gente, que igreja digital não é coisa que se assiste. Igreja, a palavra igreja, pressupõe participação, relacionamento. Então, os 15 minutos que nós temos antes do início do culto, antes de cada culto de domingo, e esses 15 minutos, esse bate-papo que a gente tem aqui, é um momento em que a gente quer a sua interação, a gente quer a sua participação. Isso aqui não é um momento de perguntas e respostas, é o momento de você falar, é o momento da gente se conectar, não é isso? Então, olha, saibam que as moderadoras, os moderadores, os irmãos que estão aqui, os pastores e seminaristas, sempre que participam desse momento, estão aqui para se conectar com você, para te conhecer, para te ouvir, para assim poder te pastorear. Eu não sei se você já reparou, mas você que está cultuando pela igreja digital, você tem 30 minutos a mais por culto para interagir com a gente, né? Porque se o pessoal que está aqui chega direto, entra no culto e vai embora quando o culto acaba, você que está aí, você tem 15 minutos antes, você chega, o pastor te recebe, fala com você, você entra no chat, depois tem o pessoal aqui, ó, se você olhar aqui para trás de mim, o santuário já está vazio, mas você ainda está aí com a gente. Então é uma oportunidade que a gente disponibiliza para você poder se conectar, para você poder se abrir, para você poder falar, não é só perguntar. Então eu queria deixar com vocês essa palavra, que você, de onde você estiver, você tem uma igreja. Esta é a sua igreja, se o Espírito Santo te conduziu até aqui. E que você participe não só de cultos, mas também das células. Aqui estamos com o líder da área de células. Ingresse numa célula, entre numa classe de estudo bíblico. Nós temos mais de 10 classes de estudo bíblico para a igreja digital. Tem academia de saúde emocional, problemas de depressão, de ansiedade, grupos de passos, grupos de partilha. Esse ano teremos mais ministérios entrando para a igreja digital nas suas reuniões principais, enfim. Nós queremos ser igreja com vocês. Tudo o que a gente precisa é que você se apresente e você se conecte. Tá bom? Combinado?
Então, gente, quero orar por vocês. Vamos orar aqui, então, por essa semana que vem aí. Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de conexão, de relacionamento com os nossos irmãos que estão espalhados pelos 4 cantos do planeta. Obrigado pela vida, ó Deus, de cada irmã que conosco cultuou. Que esta palavra que foi semeada hoje pelo Teu Espírito Santo, por intermédio dos lábios do pastor Miqueias, que dê frutos e que essa semana, Deus, seja uma semana abençoada. Que a nossa vida contigo não se restrinja, ó Deus, ao domingo, mas que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós estejamos com o nosso pensamento, o nosso coração entregue a Ti. E que a nossa vida seja uma constante de comunhão e de relacionamento contigo. Dá aos meus irmãos e irmãs, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de transformação. E que na vida de cada um daqueles que cultuou contigo, no culto das 9, das 11, das 19, que a vida deles passe por momentos de grande transformação e de grandes experiências contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Jesus.